Aparecer aqui o pé de abacate, o abacateiro aqui no parque. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos ajustar aqui, né? Hoje aqui num ambiente diferente. Oi, Ana. Olha que maravilha esse ambiente. Veja aí. Hoje a gente vai bater um papo aqui, Tânia. Estou aqui no parque, embaixo de um pé de abacate, carregado de frutos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir a Deus proteção para este ano novo, conversar um pouquinho com vocês, desejar feliz ano novo, com esse canto dos pássaros aqui, para trazer alegria, paz e harmonia para o nosso lar. Que Deus nos abençoe e que os espíritos de luz nos acompanhem. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Érica, Tânia. Deixa eu ver quem mais aqui. Tacita, Tânia Modesta, Ana Carolina, feliz ano novo. Boa tarde. Pablo Santos, boa tarde. Pessoal, eu tô aqui, ó, embaixo de um pé de abacateiro carregado de frutos no parque. Então, hoje a finalidade aqui dessa live é convidar os nossos orientadores espirituais, boa tarde, Pablo, é convidar os nossos orientadores para conhecer o nosso ambiente, porque a partir de agora eu vou estar fazendo, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos vocês, vou estar fazendo alguns encontros itinerantes, né? E eu escolhi esse ambiente aqui no parque, agora há pouco, eu atrasei um pouco, desculpa aí, porque estava chovendo, né? E a nuvem, gente, está aqui em cima da nossa árvore, né? Ana, Mari, Jusce, boa tarde, Tacita, boa tarde a vocês. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão mandando perguntas que a Érica vai nos ajudar a responder vocês, né? Falar sobre o nosso trabalho. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, desejo a todos um ano de paz, caminho muita luz para todos. Vera Lúcia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Que Deus nos abençoe nessa tarde abençoada aqui nesse parque. Pessoal, encontrei aqui uma avenida só de abacate. Uma avenida de abacateiro, né? São vários pés de abacate que estão carregados. Eu costumo dizer que está no quintal da minha casa. É um quintal maravilhoso. Na verdade é no parque. E eu vou estar aqui de vez em quando trazendo esse trabalho para vocês aí nos fins de semana. Vou estar marcando e daí a gente vai se encontrando falando sobre o trabalho. Agradecer a todos vocês que me seguiram no ano de 2020. Apesar de ter sido um ano com muita dificuldade, um ano cheio de desafios, mas foi também, gente, um ano de muito aprendizado. Nós aprendemos muito a sermos mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos, unidos em família. Então nós ficamos dentro do nosso lar, passando um tempo onde tivemos a oportunidade de nos conhecermos bem melhores. E é com essa paz, com essa alegria, que eu venho hoje aqui falar com vocês, direto do parque. Esse parque, nós estamos aqui embaixo de um abacateiro, onde eu venho trazer para vocês uma notícia, que no primeiro semestre, no nosso primeiro semestre, não teremos abacateiro esse ano no primeiro semestre físico. Todos os nossos abacateiros, o encontro vai ser virtual. Esse encontro virtual, ele traz cartas, ele vai trazer o mesmo trabalho, a mesma programação, só que sendo virtual. É o ano que eu preciso refletir, é um ano que eu estou com com uma sobrecarga de trabalho enorme. E eu precisei muito fazer uma reflexão, avaliar esses encontros presenciais,
Tendo em vista que eu não tenho um local físico para atender vocês, e a minha intenção é buscar este ambiente para que eu possa atender as pessoas futuramente, certo? Então, este foi o motivo de vir aqui hoje conversar com vocês, porque na verdade o nosso trabalho ele recomeça no dia 7, na quinta-feira, o Evangelho e as Cartas Consoladoras, certo? Então, além de tudo isso, eu queria falar com vocês sobre o Telegram. O meu canal lá no Telegram, ele é importante para aquelas pessoas que querem mandar mensagem, falar com a Nancy. Então, o Telegram é um canal, é uma ferramenta de divulgação do meu trabalho. E essa divulgação do trabalho, ela traz para que você tenha esta facilidade, essa aproximação, para que essa aproximação chegue até as mãos da Nancy, aquela mensagem que você deseja. Por quê? O grupo do WhatsApp, onde eu recebo as solicitações, só vai ser aberto novamente no mês de março. Ainda terei uma data programada que ainda não tenho. E eu gostaria de falar para vocês que eu estou fazendo a programação para o mês de março para receber as novas solicitações. Algumas pessoas estão postando solicitações lá no Telegram. Mas não tem problema postar lá também, certo? Sendo que aquelas solicitações elas serão validadas para o trabalho a partir do mês de março, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. São pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Elas estão lá buscando conhecer ainda o trabalho da Nancy. Outros ainda não tiveram a oportunidade de assistir uma live dos evangelhos. Ainda não tiveram essa oportunidade. Mas, diante de tudo isso, eu convido a você que ainda não conhece o meu trabalho para assistir uma live do Evangelho, porque essa live hoje é de perguntas e respostas, é de tirar dúvidas, é de falar sobre o ano novo, como vocês passaram o ano, como vocês estão se sentindo, aquelas pessoas que receberam notícia do seu ente querido, o que mudou na vida de vocês, como vocês estão se sentindo hoje. Eu gostaria muito que vocês postassem aí, se interagissem com os seguidores que estão começando também, tem muita gente nova aí assistindo a nossa live, para que eles mesmos entendam como funciona esse trabalho da Nancy. Neste primeiro semestre, eu gostaria de falar para vocês que o trabalho será todo virtual. Todo o nosso primeiro semestre, as lives, o abacateiro, será tudo virtual, certo? Todo o trabalho será online. No primeiro semestre de 2021, eu não terei nenhum encontro presencial, certo? Então, os nossos encontros no abacateiro físico, ele vai acontecer de forma itinerante. Ora ele vai acontecer nesse parque que eu estou, ora ele vai acontecer lá no Lago Paranoá, lá no DEC. Então, são vários lugares que eu escolhi aqui em Brasília para estar fazendo o abacateiro virtual. Nós vamos conhecer a cidade, eu vou mostrar para vocês, né, esses lugares maravilhosos que Brasília tem, que é a capital federal, onde a Nancy faz o trabalho de psicografia. Quero convidar a você também a conhecer o meu canal no YouTube. Se inscreva, curtem, compartilhe as mensagens, os vídeos que eu já postei lá. Gostaria que vocês tivessem a oportunidade de rever as lives, né? E eu estou postando muitos vídeos lá falando sobre mediunidade. Isso tem ajudado muita gente. Eu tenho recebido mensagens. E lá também é uma ferramenta onde vocês encontram a Nancy, né? Foi por isso que eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre esses canais, que são os canais de interação virtual
devido esse primeiro semestre, né, ter acontecido alguns encontros do último semestre de 2020 virtual, presencial. Só que neste momento agora, de 2021, eu fiz uma avaliação, uma reflexão para que o trabalho continue de forma virtual, certo? Eu não faço parte de nenhuma casa espírita, eu não tenho nenhum centro. Então, por esse motivo, eu resolvi, neste primeiro semestre, fazer todo o trabalho virtual, ok? Deixa eu dar uma lidinha aqui, se tem alguma pergunta de alguma pessoa, né? Se tem alguma mensagem. Deixa eu ver aqui. Lucimar, boa tarde. Ana, Nancy, na semana que antecedeu o Natal, estava muito mal. Para mim, seria um final de ano de muita dor e saudade. Dor de saudade. Ter recebido uma cartinha do meu marido com Tainara. Tá. Então, Ana, o que acontece? Na verdade, quando você recebe uma carta do seu ente querido, existe todo um esforço aí do espírito do outro lado, existe também aquela afinidade, o merecimento e a preparação. Quem partiu, né, dependendo do seu nível de entendimento sobre o espiritismo, o seu nível de aceitação, a sua avaliação lá do outro lado para essa adaptação que ele vem fazendo. Então, tudo isso é somado para que o espírito receba a oportunidade de escrever. Eu costumo falar para algumas pessoas, né, que ainda não conhecem o meu trabalho, que a mediunidade de psicografia no qual eu sou portadora é uma mediunidade de psicografia mecânica, tá? Eu não precisaria de que vocês colocassem lá nenhum nome para que eu escrevesse, porque as cartas chegam de lá para cá. Mas, como o meu trabalho é todo virtual, eu consegui juntar o útil ao agradável. E o que foi que eu juntei? Abri um grupo no início de janeiro, no WhatsApp, para receber a sua solicitação. Porque no momento que você solicita, o seu coração saudoso despertou aquela vontade de receber uma carta consoladora. Então, neste momento, é feito esta avaliação no mundo espiritual. O seu ente querido vai se preparar, você também vai ser preparado aqui. Ele vai em busca de melhoria, ele vai em busca de esforçar para receber essa permissão. E no momento que ele está preparado, no momento que ele está pronto, o que acontece? A Nancy recebe, através da equipe espiritual, os nomes dos espíritos que vão escrever, daqueles que estão preparados. Eu vou lá, procuro o nome que você solicitou, encontro o familiar e aviso. Às vezes eu nem aviso. Por que eu não aviso? Porque eu não tenho como avisar devido ao tempo. Porque quando a live acontece na segunda-feira às 20 horas, às 17 horas, eu começo a escrever as cartas. Aquelas cartas é escrita todas, no máximo 2 horas antes de começar a live. Então, para você que chegou agora e que não conhece o meu trabalho, 2 horas antes você começa a conectar com seu ente querido, conversa com ele, faça uma prece. De repente, ele está até sendo preparado. Mas lá na hora que eu estiver na live, ele pode mandar também um recado. Porque no momento que eu estou conversando ali com vocês, que vocês estão postando ali as suas intenções, o seu ente querido chega perto de mim, junto com a equipe espiritual, cedendo um espaço para que ele use a minha sintonia para mandar o recado. Eu sempre fiz isso no momento que eu estou fazendo a reflexão e que aparece lá um parente lá que manda uma mensagenzinha, um comentário, e eu respondo, né? Olha, ele está aqui, está bem, né? Entendeu? Isso acontece.
Ter recebido uma cartinha do meu marido na véspera do Natal foi um conforto imenso, parece que renasci. Isso mesmo. Só pelo fato de você saber que ele está bem, que ele teve a oportunidade de lhe escrever, como os espíritos sempre nos trazem a informação de que o espírito só escreve quando ele está bem, e quando ele não está bem, ele não tem condições e precisa mandar um recado para a família, o nosso orientador Jerônimo Mendonça escreve o recado para o espírito e avisa. O espírito mesmo conta. Eu escrevi com a ajuda do mentor Jerônimo Mendonça. Com todo amor e carinho, ele escreve um recadinho para a família e dali em diante ele começa a ser preparado, a família também. Por quê? Nem sempre a família que está na Terra está preparada para receber uma carta do ente querido. E eu gostaria de falar para vocês também que 90% das pessoas que buscam cartas consoladoras não são espíritas. Mas elas acreditam, sim, no espiritismo, porque vão em busca dessa carta. E quando recebem, se interessam pela doutrina espírita, como está acontecendo com o Evangelho no Lar. Eu costumo dizer que são as sementes do Evangelho que eu estou semeando na rede social. E muitas pessoas têm me mandado notícias, mensagens, avisando da melhora em seus lares depois de implantar o Evangelho no lar. Esta é a nossa proposta, divulgar o espiritismo, estreitar esses laços, quebrar esses paradigmas. Porque muitas pessoas ainda têm aquela percepção do espiritismo como sendo algo ruim. Porque muitas pessoas também, a depender do trabalho, alguns médiuns também, que falharam e que deixaram a desejar, acaba desvirtuando o trabalho espírita. E se você for espírita, ou se você não for, eu aconselho você a adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer uma leitura ali do conteúdo de cada capítulo. E você vai entender o que está acontecendo com você e as respostas você vai encontrar no meio daquelas palavras que você leu. Você vai entender por que sofre, o que veio fazer na Terra, por que tem que passar por tantas dificuldades. E por que de tudo que você passa no seio da sua família deveria ser diferente. Mas tem famílias que não entenderam ainda que o lar é a nossa maior escola, é o nosso maior aprendizado. E esse aprendizado, ele não é tão fácil de aceitar, não. Muitos desistem no meio do caminho. Quantas famílias não se separam porque acabaram a paciência, a tolerância, o amor, a fé. Tudo isso acaba porque não teve paciência. E são espíritos altamente endividados, porque todos nós somos imperfeitos. E essas nossas imperfeições, às vezes, não aceitamos. Então, eu gostaria de lhe fazer um convite. Na quinta-feira, dia 7, às 20 horas, assista o nosso Evangelho ao vivo. Após a reflexão do Evangelho, eu leio as cartas consoladoras, as cartas que eu psicografo dos espíritos que chegam até a minha sintonia. E eu queria deixar aqui para vocês hoje este encontro, primeiro encontro de 2021. Principalmente para aqueles que me seguem, para aqueles que já receberam cartas, aquelas pessoas que estão distantes, até mesmo de outros países que eu já escrevi ao vivo.
que estejam conosco em 2021. Eu espero vocês para mais um encontro na quinta-feira do nosso Evangelho no Lar. Eu estou muito feliz porque tem várias famílias que implantaram os seus evangelhos e têm me mandado notícias de que após a implantação do Evangelho no Lar, as coisas melhoraram. A união da família, no momento que todos sentam à mesa, ali terminam as diferenças. Mas, no decorrer do dia, é claro que acontece aquela desarmonia. Mas no momento do Evangelho no Lar, a espiritualidade está ali presente, tratando cada irmão. A espiritualidade está ali atenta, falando. Vocês estão no caminho certo. Paciência. Vamos lembrar que a gente está passando por uma pandemia ainda. E não sabemos como vai ser 2021. Começou ontem, né? 2021 começou ontem. Então, vamos fazer a nossa programação com amor, agradecendo a Deus pela vida. Porque o que vier pela frente, nós vamos encontrar forças dentro do nosso coração para seguir adiante. A gente não pode estacionar no meio do caminho. E as dificuldades, elas são trazidas para o seio da nossa família para nos incentivar a subir alguns degrauzinhos. É para isso que servem as dificuldades. Porque é na dificuldade que você encontra o caminho. Imagina, são tantos médios que gostariam de trabalhar para Jesus. Mas às vezes na nossa zona de conforto, Nancy, o centro é longe. Voltar a estudar. Eu não queria mais voltar a estudar. Eu já me formei, já fiz uma graduação, já estou com um emprego bom. O que eu preciso mais? Aí nessa hora chega um filho adoece. Às vezes você mesmo, aquela dorzinha que você sentia lá atrás e você não dava conta, não observava e de repente explode alguma coisa dentro de você e você percebe o quanto você precisava olhar para dentro de você e partilhar um pouquinho dessa boa vontade com o seu semelhante, o menos favorecido, aquele que nada tem e que você muitas vezes com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com a sua vaidade. Quantas vezes você pensou em buscar este caminho, mas no meio do caminho você fez uma volta com seu carro e voltou para casa. Chegou a hora de pensar um pouco no nosso semelhante. Chegou a hora de olhar para dentro de nós e buscar essa nossa reforma interior que a gente não tem coragem. Sabe aquela reforma de tirar tudo de dentro, de vomitar tudo aquilo que está dentro do nosso coração que não serve? De perdoar, de abraçar, de servir, de sermos mais tolerantes, mais amorosos. É isso que a gente precisa. E foi esta conversa que eu vim ter com vocês hoje. Porque tantas mãezinhas me mandam mensagens. Ai, Nancy, eu estou em desespero buscando uma cartinha do meu ente querido. Como eu ficaria feliz quando eu recebesse? Mas olha, não é impossível não. Mas o seu coração saudoso é o caminho. Ore pelo seu ente querido. Perdoa, diz que ama, porque ele está aí do seu lado. Ele é um espírito eterno. É nesta hora que você começa a conversar com ele. Você não conversa com Deus? Deus, eu agradeço por esse dia, pelo meu trabalho, pela minha casa, pela minha saúde. Agradece o seu filho, o seu ente querido que passou para o outro lado. Meu filho, eu te amo. Você não deixa de ser aquele filho no meu coração. Mas e se ele partiu magoado? E se ele partiu após uma discussão? Aproveite esse momento e abraça e diga que ama.
Isso pode ser com qualquer pessoa. Não importa se o seu filho retornou à pátria espiritual ou seu ente querido por meio de um acidente, por meio de uma morte natural, por meio de um suicídio. Segundo o nosso querido amigo, eu trouxe um livro aqui muito interessante que eu queria mostrar para vocês, principalmente para as mãezinhas que seus filhos retornarem à pátria espiritual por meio do suicídio, que não se desespere, porque eles são acolhidos e amparados no mundo espiritual. Jesus jamais, Deus é o nosso Pai da humanidade, e jamais ele deixaria um filho sofrer sem ser amparado e acolhido. Existe esse livro aqui, ó, Acidente da Razão. É um livro maravilhoso. Eu indico a qualquer pessoa, caso tenha um ente querido que desencarnou por meio do suicídio. Porque aqui ele fala sobre o Hospital Fabiano de Cristo. O Hospital Fabiano de Cristo recebe esses irmãos que desencarnam por meio do suicídio e eles são levados para tratamento, são tratados com amor, com alegria. Eles são tratados com muito carinho. E aqui ele diz o seguinte: a diferença que existe entre aqueles que partem pela ação das próprias mãos e os que cumprem a sua missão no tempo certo da terra está na intenção de cada um e não na forma com que se abandona o corpo carnal. Então, aqui ele diz que não importa a forma que você ou seu ente querido deixou a terra. O importante é que ele vai ser amparado e acolhido por toda a equipe espiritual. É nessa hora que você observa o quanto Deus é bom. Imagina, Deus não pune ninguém. Um espírito amigo nos trouxe notícias de vários espíritos que eu escrevo cartas. E de vez em quando eu vou recebendo as informações, são informações que vão chegando, que esses espíritos estão sendo preparados mais tarde para uma futura carta, um futuro recado. E tudo isso eu tenho passado para vocês às segundas e quintas-feiras. Eu sei que tem muita gente que não acredita, tem outros também que já receberam cartas, que ainda assim queria que o espírito viesse e trouxesse aquele segredo que ele contou para ele. Isso não existe, gente. Mas os detalhes da carta, quem valida é o seu coração. Seu coração, você conheceu o seu ente querido. Imagina se ele vem falando coisas inadequadas que não existiu. E naquele exato momento, ele fala: eu estou bem, me preparando. Lembro do seu abraço, das suas orações. Eu acho que isso vem fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque nada melhor em saber tudo aquilo que ele está trazendo de bom para você. O mais importante é quando ele diz: eu estou bem e pude lhe escrever. Essa é a maior conquista do espírito. Dias atrás eu escrevi uma carta de um filho onde ele dizia para a mãe que ele encontrava nas palavras doces do Evangelho a voz do pai e da mãe parecia ressoar em seu ouvido quando ele lia. O outro, numa outra carta, disse: mãezinha, agora eu já posso sorrir, depois de escrever essas palavras para o seu coração. Porque eu não tinha alegria. Enquanto eu não encontrasse esse motivo para falar para a senhora, para aliviar o seu coração e o meu também. Então, gente, quem traz os detalhes na medida certa é o Espírito. Ele sabe o que você precisa saber. E nesse momento, muitas pessoas, quando assistem a minhas lives,
Ou vai lá no YouTube, assiste lá as lives que eu deixo salva no YouTube. Tem as cartas que eu leio lá também. Me manda mensagem que quer tirar dúvida, que gostaria de ser atendida por mim. Nancy, carteira de amor. Carteira de amor, gente, é a forma que eu encontrei, porque as cartas que eu escrevo são cartas de amor, de paz, de saúde, de felicidade, de alegria. E tem pessoas que confundem achando que eu jogo cartas. Não, gente, eu não jogo cartas. Também não leio pensamentos. Eu sou uma espírita, portadora da mediunidade de psicografia mecânica, e o telefone toca de lá para cá. Entendeu? Então, mesmo você escrevendo o nome do seu ente querido lá, enviando uma solicitação com aqueles dados solicitados, que é o seu nome completo como solicitante, o nome do ente querido completo como o espírito que você deseja receber a carta, ou seja, uma possível carta, e as datas de nascimento, né? Nascimento e desencarne. E qual foi a maneira que o espírito deixou a Terra, se foi por meio de morte natural, se foi um acidente, se foi suicídio, ou se foi qualquer tipo de situação que ele retornou ao mundo espiritual. Então, naquele momento, não vem nada além daquilo que é necessário, porque o espírito, quando se manifesta, ele traz aquilo que você precisa ouvir. Então, eu não preciso colocar detalhes que não exista, que na verdade o espírito traz aquilo que você está preparado para ouvir na medida certa. Deixa eu ver aqui. Jusce, depende muito da evolução espiritual do desencarnado, porém o espírito de luz estarão trabalhando com ele para ajudar. Exatamente. Espírito de luz vão preparando esses espíritos mais tarde para escrever, e no momento que ele consegue a permissão, ele escreve, tá bom, gente? Gisele, esse ano recebi a carta do meu marido, Marcos, e confesso que foi maravilhoso. Meu filho Gabriel, de 4 anos, estava muito agitado quanto à ausência do papai. E depois da carta, senti uma calma muito grande em relação ao Gabriel, que não aceita essa ausência. Que bom! Então, esse é o motivo da carta. Esta é a finalidade da carta para o seu coração. É o presente da espiritualidade para você. Entendeu? É isso. Deixa eu ver quem. Sandra Helena, Antônio, que bom. Gisele, receber notícia nos faz bem, nos renova, nos acalma. Sonho com meu marido e como é bom. Maravilhoso. Eu fico feliz por isso. Samara, Ana Carolina. Segundo essa última cartinha, ainda virão muitas, já que disse que eu irei compreender a nossa história de várias vidas. Isso mesmo, quando o espírito recebe essa permissão, cada carta que ele escreve, ele traz um conteúdo, né, no segmento daquilo que ele deseja e que é permitido enviar para a pessoa na Terra, para a família na Terra. Então, cada etapa, o espírito vai evoluindo e vai trazendo aquilo que é conveniente. Então, é isso que está acontecendo, certo? Marilu, boa tarde a todos. Simone, perdi meu pai e não resisti às complicações da Covid. Exatamente. Muitos espíritos têm desencarnado, né? Não resistiram após infectar aí pela Covid-19. A gente sabe que tem desencarnado muitos irmãos, jovens, adultos, idosos. Antigamente era só idosos no início, depois veio jovens também, pessoas mais jovens. Mas é isso, gente. Mas nada que não seja permitido por Deus, porque só Deus sabe por que nós estamos passando por esse momento. Tem acontecido muitas psicografias, muitos livros, muitas coisas. Fulano de tal trouxe qual motivo dessa pandemia no mundo. Será? Então, acredite em Deus, Deus sabe a hora. Vamos esperar a vacina, quem sabe não melhoramos,
Ou quem sabe também não precisamos. Só Deus é quem sabe. E o homem está aí, fazendo as pesquisas, né? Esse pessoal que cuida dessa parte, os cientistas, estão buscando melhorar, estão buscando estudar, né, exaustivamente para que chegue, né, numa vacina realmente eficaz e daí a gente vai voltar à nossa vida normal ou não, né? Então, vamos seguindo em frente agradecendo a Deus pela vida. Kátia, o evangelho feito com o coração e com fé realmente muda muita coisa. A paz nos alcança, podem acreditar exatamente. Margarida, Arlete, boa tarde. Exato, Crícia. Então, como eu ia falando, tem pessoas que às vezes dizem, Nancy, eu precisava muito falar com você porque o meu problema é muito sério. Eu precisava de uma consulta. Gente, eu não faço consulta. Eu escrevo cartas. Agora, as cartas, elas são trazidas para a minha sintonia. E se você tiver o merecimento, você vai receber, né? Então, eu não escolho para quem eu vou escrever. Eu escrevo aquilo que vem de lá para cá, tá bom? Ani, boa tarde, seja bem-vinda à nossa sala. Vixe Maria, saí do lugar aqui. Seja bem-vinda à nossa sala. Vera, ter recebido uma carta da minha mãe com meu pai presente antes do Natal foi um conforto muito grande para mim e para a minha família. Ficar sabendo que ela está bem. Gente, a Érica está respondendo vocês aí, ó. Muito obrigada. Eu vou ter que finalizar aqui nosso bate-papo, que tá bom, mas a chuvinha tá começando novamente, tá? E eu vou precisar encerrar, deixando aqui um convite para vocês, né? A quinta-feira, o nosso evangelho volta com muito amor, com muita alegria, né? Com cartinhas também. A equipe espiritual já está me trazendo aqui algumas informações que teremos cartas, tá? E as cartas, eu não sei para quem vou escrever, mas fiquem atentos, você que colocou lá a sua solicitação. Vamos orar juntos para que possamos, né, acordar esse irmãozinho lá do outro lado, para que ele busque essa oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. Um beijo até quinta. Amado Mestre Jesus, eu te agradeço nesse ambiente de luz, embaixo desse abacateiro, com muita luz e muita paz. Que Deus nos abençoe, que esse ano seja um ano de colheitas, dessas sementes que foram semeadas em 2020, que possamos colher bons frutos, os frutos do amor, da solidariedade, do amor ao próximo e da caridade. Que assim seja.